Junta-se a nós nos estúdios de Lisboa, Cristina Mota, do Movimento Missão Escola Pública. Bom dia e obrigada por estar connosco neste hoje, a ajudar-nos a descortinar melhor toda esta situação e este arranque de ano letivo. Tendo em conta estes dados que dávamos aqui conta, pergunto-lhe para começar se está efetivamente em risco a escola pública. Bom dia, agradeço desde já o convite. Sim, a escola pública está em risco. Portanto, muito em breve deixaremos de ter a possibilidade de todo e qualquer aluno poder usufruir de uma formação digna, como tem acontecido até há pouco tempo. Portanto, como já foi referido na peça, a falta de professores vai condicionar tanto o setor público como o setor privado. Certamente o setor privado vai encontrar formas de conseguir aliciar os professores para o seu meio e, desta forma, ainda vai condicionar mais o setor público. Portanto, nós, neste início de ano, tivemos cerca de 2.200 horários que foram colocados em ofertas de escola. Portanto, são horários que agora estão a ser colmatados, é certo. Ontem o Sr. Ministro referiu que já haviam sido colocados 300 professores nesses horários, no dia de ontem, mas eu refiro que foram, portanto, horários distribuídos, não quer dizer que tenham sido colocados 300 professores. Certamente foram colocados 300 pessoas que têm habilitação própria para dar aula. Portanto, o facto de um horário ter sido atribuído nesta fase não quer dizer que tenha sido atribuído a um professor. Muito em breve nós vamos deixar de ter professores. Os jovens que entram agora nesta fase no sistema de ensino certamente não vão ter um ensino com professores qualificados como nós tivemos até há bem pouco tempo. Eu penso que este dado, Cristina, é de facto muito relevante, porque explicar e perceber a diferença disto que explicava precisamente é difícil, até porque muitas vezes está aqui em causa a própria degradação do estatuto social dos professores do ensino não superior. É disto que estamos a falar também? Também, sim, sem dúvida. Quando nós temos o nosso Ministro a pedir bom senso aos professores na praça pública, de algum modo está a condicionar também o respeito que a sociedade tem para com esta classe que deveria ser respeitada. Quando vem colocar em causa o nosso direito à greve, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o Ministro da Saúde, que não vem colocar em causa o direito à greve dos médicos, está a colocar em causa, sim, esta classe. Olhando para estes dados que dizia de que 300 colocações não significam necessariamente professores, estamos a falar de concretamente o quê? Ou seja, de alunos que efetivamente podem começar as aulas sem professor, como de resto mostram os dados, e depois pergunta-lhe numa segunda dimensão, porque muitas vezes há professores que são colocados efetivamente nas escolas, mas que a meio ou no início do ano letivo pedem uma mudança, voltam a mudar de escola e os alunos ficam sem professor. Isto acontece. Sem dúvida. Portanto, neste início de ano nós tivemos a indicação pelo nosso Ministro que haviam sido, portanto, assegurados 95% dos professores necessários. Ora, este dado não é de facto verdadeiro, tendo em conta que existem vários professores na escola que aguardam as baixas juntas médicas para atestar os seus atestados de longa duração, pelo que a todos estes horários que têm surgido, ainda se vão juntar esses outros que resultam das baixas. Também toda a situação que implica um desgaste muito maior do professor nesta fase vai implicar também durante o ano existir um maior número de baixas médicas, estou certa. Portanto, o que acontece é que nesta fase, estes 2.200 horários que eu falei há pouco e que estão a ser colmatados certamente por candidatos com formação própria, são horários permanentes, portanto são horários completos e anuais. O que vai acontecer durante este ano letivo é que não vão existir certamente professores para fazer face às baixas que entretanto forem surgindo. Certo. Já está a ser difícil colmatar esses 2.200 horários. O que é que isto vai ter consequências no aluno? Portanto, certamente vai haver alunos que vão passar muito tempo sem ter aulas. Isso também vai condicionar até o próprio funcionamento da escola, que está preparada para que os alunos estejam em sala de aula e que não estejam a deambular pelo recinto. Portanto, eles têm poucos espaços para convívio de alunos, também é um dos problemas das condições das escolas, e vai fazer com que muitos deles tenham muito mais tempo livre. Depois vai existir também a situação em que o professor poderá voltar de baixa e será necessário pedir um outro professor e também voltar a ficar sem aulas. Pode acontecer também
os horários serem distribuídos por dentro dos grupos de recrutamento, o que vai ainda sobrecarregar mais o trabalho e, claro está, vai condicionar. Temos informação, inclusive, que para fazer face a alguns dos horários que neste momento estão em falta, algumas das horas foram distribuídas como horas extra ou então foram retiradas às horas que anteriormente eram destinadas, por exemplo, a clubes ou projetos. Desta forma, também os alunos estão-se a ver impedidos de frequentar espaços que anteriormente também contribuíam para a sua formação. Eu penso que são denúncias e, enfim, informações bastante relevantes e importantes aqui para percebermos melhor este panorama. Olhando para as condições físicas, por exemplo, das escolas, porque vemos que algumas vão sofrendo algumas alterações, algumas obras e remodelações, ainda assim há muitas escolas em que alguns dos espaços não podem ser utilizados pelos alunos e pelos professores. Sim, sem dúvida. Portanto, as escolas estão, na sua maioria, muito degradadas. Quer em condições físicas, que nós temos fios descarnados, tomadas que não podem ser usadas, existem algumas em que os stores não funcionam de modo a sequer se conseguir visualizar devidamente o quadro. Temos, inclusive, escolas onde não existe pavilhão giniodesportivo, ficando os alunos impedidos de realizar a prática de educação física, mas também temos outros constrangimentos, nomeadamente a nível do acesso à internet. Foram distribuídos computadores aos alunos, é um facto. No entanto, nem todo o aluno tem, porque nós alertamos que a distribuição dos computadores implicava, portanto, um contrato que alguns encarregados de educação optaram por não assinar, tendo em conta que, ainda mais nesta faixa etária, se o aluno danificar o computador, teria de ser o encarregado de educação a assegurar. Ora, alguns dos encarregados de educação optaram por não ter não ter o computador, mas ainda assim, quando têm, a rede de internet das escolas também impossibilita de serem usados na medida em que poderiam ser, ou da forma que foram pensados para ser usados. E quando nós falamos em investimento na escola, portanto, não diz respeito apenas às condições físicas que têm que ser vistas. Sim, sem dúvida. Existe um investimento e alerto também para o facto de a percentagem do nosso PIB tem vindo a descer abruptamente desde o ano de 2010. Portanto, em 2010 tinha cerca de 6,7 pontos percentuais e neste momento encontra-se com 4,6 pontos percentuais, o que implica que os últimos governos têm vindo cada vez mais a desinvestir na educação. E quando nós falamos em investimento, não falamos apenas em investimento em termos das condições físicas, falamos também, por exemplo, da tal recuperação do tempo de serviço, que não vai tornar nenhum professor milionário de forma alguma. Nós não estamos sequer a pedir o valor do tempo que esteve congelado. Nós estamos a pedir para sermos reposicionados nos escalões devidos se o tempo não tivesse sido congelado. Ora, estes valores não vão de forma alguma ser tão significativos assim na carteira de qualquer um dos professores. Agora, esse tempo de serviço recuperado vai dizer respeito a ser atribuído ao professor, de facto, o respeito que lhe é devido. Esse é um ponto, mas não o mais importante. Nós também achávamos muito importante... Sim, para concluir. Também achávamos muito importante existir um outro tipo de investimento. Por exemplo, temos notícias que na Suécia foram feitos estudos que, de algum modo, deram indicação que, portanto, o ensino digital ou os recursos digitais poderão condicionar o ensino. Seria interessante nós termos também no nosso país alguns estudos, à semelhança do que aconteceu, por exemplo, com o aeroporto, que já teve inúmeros estudos a propósito, também nós termos estudos de modo a conseguir-se aferir exatamente como é que o ensino deverá estar em paralelo com o suporte digital. E também a questão da burocracia, que carece um investimento para termos programas, por exemplo, muito mais práticos, de modo a conseguir o professor estar mais liberto para a prática letiva do que propriamente para tratar de outra burocracia. Muito bem, Cristina Mota, haveria muito para falar, mas penso que foi bastante importante percebermos aqui também a situação e estas informações importantes que nos deu. Obrigada por ter estado connosco.